Olá, amigos. Nós somos as Melhores Práticas Consultoria Limitada. Hoje vamos apresentar para vocês a nossa visão da diferença entre planejamento e programação de obras. Após vivenciar o planejamento das principais obras edificadas no Brasil desde 1970, quando eu ingressei na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz minha carreira na ECISA, lá no Rio, nas obras do metrô do Rio, e na Andrade Gutierrez, em obras do metrô de São Paulo, emissários de São Paulo para a Sabesp, implantação de rodovias, DERSA, DR, e outras obras por esse Brasil afora, além de ter participado de uma série de estudos nas principais licitações que a empresa concorreu. Isso no período de 74 a 2017. E, por último, agora, como consultor de empresas para melhores práticas, posso hoje, com meus 70 anos de vida, fazer um mix do que melhor eu vivenciei nesse período e passar para vocês uma maneira simples e eficaz de planejarmos obras, levando em consideração o que de melhor existe de cada teoria, de forma que o planejamento possa garantir o prazo, custo, a qualidade especificada no projeto. Hoje, o que vai distinguir uma empresa da outra no certame ou numa concorrência não é somente o preço final da obra oferecida. Nesses novos tempos, a excelência operacional predomina sobre a antiga mania da intimidade com o cliente. Se quisermos ser uma empresa global, temos que privilegiar a técnica e a logística de tudo que, garantindo o prazo, o custo e a qualidade especificada. O correto é separar a etapa de planejamento de obra em duas grandes fases distintas, que chamaremos uma de planejamento relativa à visão e a outra de programação relativo à meta. Planejar é ter visão, é antever os problemas e riscos na execução de uma tarefa, mitigá-lo, dimensionar os recursos necessários para a sua execução, em conformidade com uma metodologia estudada previamente e definida como a melhor para o alcance dos resultados esperados. Já programar, meta, é outro foco, é quantificar o que será executado num grau de detalhe que permita controlar a sua execução de forma que possamos avaliar os resultados, efetuando as correções necessárias, sempre focado nas diretrizes ditadas pelo planejamento. Por diversas vezes, constatei setores de planejamento de obra querendo que a produção executasse os serviços apenas com a visão do total da obra. E também constatei várias vezes o planejamento buscando a visão dentro da programação. Primeiro faz a programação para depois ter a visão. Não, está tudo errado. Isso é, programando o serviço sem a visão de onde vai chegar. A metodologia a seguir apresentada, tenho certeza, jamais permitirá que este equívoco volte a ocorrer em seu empreendimento. Hoje, temos diversos softwares que auxiliam o cálculo de datas, recursos necessários, sequência executiva, etc. Mas, como disse, esses softwares auxiliam. São, na realidade, softwares de programação, mas comercialmente, e de forma equivocada, são chamados de softwares de planejamento. Nenhum deles substitui a ação do planejador, que é o elemento que conhece o serviço, sabe como realizá-lo
e tem o domínio dos recursos necessários e sabe apurar os prazos necessários para a execução daquele serviço e é capaz de avaliar a importância dele, do serviço, no conjunto total da obra contratada. O planejador e o programador percebem os serviços a serem executados de forma diferente. São dois profissionais diferentes. O planejador raciocina na seguinte ordem: para quando é que tem que ser feito? O que é que tem que ser feito? Como é que eu vou fazer o que tem que ser feito? Que recursos preciso para fazer o que tem que ser feito? Quanto vai custar o que tem que ser feito? Já o programador pensa de maneira um pouco diferente. O que é que tem que ser feito? O que é que vai ser feito e o que tem que ser feito? Que recursos tenho para fazer o que vai ter que ser feito? Quanto tempo necessitará para fazer o que tem que ser feito? Que atividades têm que estarem prontas para que eu possa fazer o que tem que ser feito? Que outras atividades não poderão ser feitas se eu não fizer o que tem que ser feito? Para atender às perguntas de um planejador, as principais ferramentas são: para quando é que eu tenho que ser feito? O cronograma preliminar do cliente, com as datas marcos comprometidas no contrato. É ali que começa a história. Para a pergunta: o que é que tem que ser feito? O planejador vai no projeto básico das construções a serem edificadas e das diretrizes caracterizando dimensões, especificações, etc. Mas como é que eu vou fazer o que tem que ser feito? Buscar competência junto a consultorias de experts para apresentarem o estado da arte dos principais serviços que compõem o projeto. Com isso, ele consegue montar o planejamento da obra. Porém, na falta de melhores informações sobre as perguntas 1, 2 e 3, o planejador usa 3 verbos da língua portuguesa que permitem que rompa a inércia das indefinições de um projeto. São elas: adotando-se, supondo-se, considerando-se. Lógico que para trabalhar essas 3 palavrinhas mágicas, o planejador tem que possuir uma senioridade e conhecimento tanto de serviços como de planejamento. Para a pergunta: que recursos precisos para fazer o que tem que ser feito? Todo planejador sênior sempre tem um banco de dados, onde tem registrado os principais parâmetros que apurou ao longo de sua experiência, como, por exemplo, produtividade de equipamentos, produções horárias de serviços, consumos e perdas de insumos significativos. Se você não tem esses parâmetros, você poderá usar os indicadores do meu banco de dados, que estão disponibilizados para os alunos do curso Construção com Instrução. Quanto vai custar o que tem que ser feito? Para essa pergunta, também, o planejador sênior tem como referência custos gerais por quilômetro de túnel, quilômetro de estrada, metro quadrado de construção, etc. Ele tem que ter esses números macros para poder avaliar o custo do serviço. A dificuldade de uso desses parâmetros são o impacto das atualizações monetárias provocadas pela variação da moeda, inflação, taxas de juros, etc. Porém, para atender às perguntas agora de um programador, o foco é outro. O programador está preocupado em assertividade das quantidades, que serão realizadas dia a dia, na semana, no mês, no trimestre,
no semestre e por aí afora. E em apurar os recursos necessários para o cumprimento destas quantidades, nos prazos definidos. Para atender às perguntas de um programador, as principais ferramentas são: mas o que é que tem que ser feito? O programador vai focar inicialmente na planilha de serviço do contrato. Depois, criará um plano de contas para melhor prever e controlar os serviços a serem realizados. Quanto aos quantitativos, sempre que possuir as informações, fará o levantamento do que será realizado de forma a melhor caracterizar prazos e dar subsídio para a apuração dos custos dos serviços. Como é que vai ser feito o que tem que ser feito? Mesmo sem ainda conhecer detalhes do projeto, o programador vai buscar informações em registros como revistas técnicas, estudos de concorrência similares, etc., onde buscará por composições de serviços, onde recolherão informações como produtividade de equipamentos, mão de obra, consumo de insumos, perdas, etc., para poderem apurar a duração das etapas numa unidade de tempo bem reduzida, diminuindo assim o risco de erros de avaliação de duração e custos, de forma a não comprometer o custo programado para a execução do empreendimento. Quanto mais detalhada forem as tarefas do plano de contas, menor será o risco de erros impactantes no resultado, seja custos, seja prazo. Resumindo, ele vai trabalhar no varejo, né? É isso que o programador faz. Lógico, se já tiver o projeto a nível executivo, coisa rara no nosso meio de trabalho, e o método construtivo definido, os parâmetros adotados para apuração dos prazos e consumos dos insumos, será melhor ainda. Fato que, infelizmente, nas obras públicas brasileiras, dificilmente temos essas informações no início das obras, muito menos nas fases de concorrência. E para concluir, o programador, para fazer as programações semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, tem que saber responder essas outras perguntas. Que recursos que eu tenho para fazer o que vai ter que ser feito? Repare que não é o que a outra era a pergunta: que recursos que eu preciso. Agora é os recursos que eu tenho. Como é que ele vai fazer o serviço com o recurso que ele tem? Quanto tempo é necessário para fazer o que eu tenho que ser feito, considerando que ele tem aqueles recursos? De repente, os recursos que ele tem não é o ideal, mas ele tem que executar a obra com aqueles recursos. Óbvio que as programações iniciais vão ficar diferentes das programações atuais. Que atividades têm que estarem prontas para que eu possa fazer o que tem que ser feito? Então ele começa a ter que estudar detalhadamente a inter-relação de uma atividade com outra. Eu não posso concretar uma viga sem ter feito a forma, por exemplo. Que outras atividades não poderão ser feitas se eu não fizer o que tem que ser feito? Uai, se eu não fiz a base e a subbase, como é que eu vou asfaltar uma estrada? Então, esse relacionamento entre as fases é nessa hora que o programador começa a dar essa atribuição. Quais são as fases que podem iniciar em conjunto, quais são os serviços que eu tenho que esperar uma acabar para a outra começar, quais são os serviços que podem acabar juntas, ou às vezes têm que acabarem juntas para poderem serem feitas outras atividades. Então, esse relacionamento é que tem que ser uma característica, uma habilidade do programador. O programador tem que dominar muito bem isso. Por isso que esses softwares ditos de planejamento ajudam o programador a fazer todo esse relacionamento para fazer o cálculo do tempo.
Resumindo, o planejamento é uma visão holística de longo prazo. Ele define as diretrizes da obra e normalmente tem uma atualização anual, no plano anual, na programação anual da empresa. E o foco do planejamento sempre é no todo. Já a programação, o programador de obras, a visão dele é setorizada e a curto ou curtíssimo prazo. Ele se envolve com a rotina do trabalho, o dia a dia da obra. Ele tem que elaborar programações para a semana, para a quinzena e para o mês. O foco dele é em uma parte de cada vez. Então, vocês estão vendo por esse quadro resumo, não dá para o homem de planejamento ser o programador da obra ou vice-versa. Nós temos que ter um elemento, normalmente de senioridade, fazendo planejamento, e temos que ter os programadores de obra que, se tiverem habilidade de dominar softwares como Primavera, como o Microsoft Project, ou até planilhas de Excel, ele teria meios de poder calcular rapidamente essas informações que são necessárias para soltar para a produção, poder fazer o trabalho aí na semana, nem do mês, o programa do dia. Esses softwares são sofisticados que você lançando a produção e os gastos que você teve hoje, ele já reprograma para te mostra o que pode ser feito amanhã para recuperar o prazo final. Você sempre tem que estar ligado à diretriz, que é o prazo total da obra. Bom, nós da Melhores Práticas temos uma crença e a gente recita essa crença, crê nessa crença e vou ler elas para vocês. Em tempos modernos, planejando, você conhece. Se você conhece, você pode detalhar. Detalhando, você controla. E, lógico, controlando, você melhora. Com isso, você garante o cumprimento dos prazos da obra, o custo previsto no orçamento e a garantia da qualidade do serviço que está sendo realizado, resultando no seu desenvolvimento profissional, na fidelização de seus parceiros e, o mais principal de tudo isso, a perpetuação de seus negócios. Acredite, meu nome é Celso Correia. Bom, terminando aqui, eu peço a vocês que não esqueça de deixar o seu gostei e inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para serem informados todas as vezes que nós lançarmos novos vídeos na plataforma. Até a próxima. Tchau, tchau.